O Anand estava de pretas e o Gelfand aqui mandou um D4, um peão dama. O Anand respondeu com D5, C4 e aqui o Anand jogou D por C4, o gambito aceito de dama. E4, aqui já ganhando o controle do centro e ameaçando jogar bispo por C4 aqui, recuperando o peão com uma posição muito boa. Então o Anand jogou C5, tentando contra-atacar aqui no centro. Então foi jogado D5, para não deixar tomar. Veio o cavalo F6, atacando E4 e atacando D5 ao mesmo tempo. Cavalo C3 defendendo. E aqui o Anand jogou B5. B5 é um lance que eu não costumo ver muito, mas talvez seja comum nessa linha. Mas eu acho um lance já um pouco arriscado, né? A ideia é que se cavalo por B5, cavalo por E4 aqui, né? Imagino eu. Porém, o preto vai ficar com uma posição um pouco estranha, porque repara o que vai acontecer, né? Se, por exemplo, tivesse sido jogado cavalo por B5 e cavalo por E4. Aqui o branco já pode tomar em C4, pode jogar lance como dama 4. E eu acho que esse tipo de lance incomoda bastante. Então, eu não gostaria de entrar nessa linha aqui de pretas, né? Mas o Anand provavelmente estava muito bem preparado aqui, por isso ele mandou o B5 aí na lata. E o Gelfand jogou aqui com o bispo F4. Agora, se ele decidir capturar em B5, ele ameaça aqui cavalo C7, ganhando a torre, né? Tem que ficar sempre de olho nesses lances. Então foi jogado dama 5, E5, cavalo E4, se aproveitando aqui da cravada, né? Cavalo E2. E aqui o Anand jogou um lance que na anotação ele colocou que é um lance que exclama, que é o lance cavalo A6. Ele fala que isso daqui já foi a melhora dele em relação ao jogo contra o Beliavsky que ele havia perdido. Então, ele fala que esse lance aqui é muito interessante. Esse cavalo tem ideias de via B4 aqui em algum momento e pode também via C7, né? Aumentando a pressão aqui no peão de D5 e defendendo aqui o ponto de B5. Então ele fala que a ideia do cavalo A6 é essa. Então aqui jogou F3 o Gelfand. E F3 parece um lance que força as trocas aqui, né? O cavalo está atacado, o preto tem algumas opções, tipo tomar aqui. Recuar não é uma opção nesse momento, o preto não tem casas para ir. Porém, o Anand aqui mandou na lata cavalo B4. Cavalo B4. Bom, de forma imediata, ele ameaçou mate. Cavalo D3 aqui, e o rei não tem casas para ir. O rei está todo encapsulado aqui, o rei não tem casas para ir. Frappuccino, hi Frappuccino, how you doing? Beleza. E então o Anand aqui ele veio com a ideia de cavalo B4. Ele conta que essa daqui foi a preparação dele. Então seguiu na partida a ideia mais forçada, que foi F por E4. E aqui o Anand conta que na partida anterior, né, contra o Beliavsky, ele tinha jogado cavalo toma C3. Ele conta que ele trocou aqui em C3, daí seguiu cavalo toma C3, bispo F5, e depois de G4, bispo G6 e A4, ele disse que o branco ficou com uma posição muito melhor, e que ele acabou sofrendo muito nessa partida aqui, e não teve chance de contrajogo. Aqui mesmo já está ameaçando A por B, a torre está atacando a dama diretamente e tal, e aí o branco vai ter muita vantagem aqui. Então ele conta isso, que naquela partida anterior ele havia jogado dessa forma e que isso foi muito ruim para o preto. Por isso que nessa partida aqui ele analisou, né, essa opção de jogar cavalo B4 direto, deixando tomar aqui o cavalo de E4. Então repara que o preto vai ficar com uma peça a menos aqui momentaneamente, né?
Só que o preto vai ter muita compensação. Muita compensação. Então seguiu cavalo B4. F toma E4. Cavalo D3 cheque. Rei D2. E aqui o Anand decidiu jogar um lance que não parece que é grande coisa, mas que ele coloca que exclama. Ele coloca que exclama. Então aqui o lance que o Anand jogou foi o lance G6. Um lance que a princípio não passa na nossa cabeça, né? A gente pensa em, sei lá, buscar forma de aproveitar esse rei no centro, talvez jogar B4. A gente fica pensando nesse tipo de coisa, né? Como a gente poderia atacar esse rei, talvez até tomar aqui em B2. Esse é o nosso plano, assim, né? Mas jogar dessa forma é um pouco superficial. Por isso que o Anand jogou esse G6. E vamos ver o que é que ele fala disso daqui, né? Bom, esta era a ideia de Anand que o convenceu de que essa linha era jogável. E que fez com que o Gelfand, né, omitisse suas análises. Então, o Gelfand provavelmente não analisou essa linha aqui. E não sei se era uma frase do Bob Fischer. Tem alguém que diz que um jogador surpreso já está meio derrotado, né, no xadrez. Então, certamente o Anand aqui conseguiu já alguma coisa, né? Nem que seja algo psicológico aqui que abalou o Gelfand. Só pegar uma coisa aqui, pessoal. Beleza. Então seguiu dessa forma. E aqui ele fala, né, que com esse lance, os bispos e as torres negras que estavam sem desenvolvimento vão poder entrar no jogo. E o cavalo em D3 é um grande monstro. E aqui ele até pergunta, né, se não poderia ter sido jogado o lance que eu espero que vocês tenham visto também, que é a possibilidade de jogar cavalo F2. Cavalo F2 aqui, que é um duplo, né? Não sei quem viu, mas cavalo F2 ameaça a dama e ameaça a torre. Só que ele diz que depois de dama E1, cavalo toma H1 e G3, esse cavalo vai ficar preso. E como o preto já havia sacrificado uma peça, vai acabar ficando duas peças menores pela torre. E que isso poderia em algum momento dar contra-jogo ao branco. Apesar de que pela posição o preto está um pouco melhor. Então beleza. Ele mostrou toda essa sequência. E o Gelfand, aqui, depois do G6, que mandou a Anand, ele jogou aqui B3. E o Anand, depois analisando a partida, ele disse que esse lance é muito ruim. Ele disse que esse lance é muito ruim. Então a gente tem que parar para pensar aqui e entender, né? Por que esse lance é tão ruim. Parece um lance lento, obviamente, né? Tem muita coisa caindo aqui. A ideia de cavalo F2 continua surgindo. E eu acho que o próprio Anand pode simplesmente seguir o desenvolvimento dele com o bispo G7, ou então pode trocar aqui em F4 primeiro. Então pareceu no mínimo um lance lento aí, né? Por parte do Gelfand. E o que é que conta o Anand, né? Depois da análise dessa partida. Ele fala o seguinte, que nesta posição o Gelfand pensou por muito tempo e se convenceu de que já estava perdido. E Anand comentou que isso era um exagero, mas que realmente as pretas estão melhores, né? E que nas melhores jogadas de ambos os lados, né, nessa posição, ainda assim se chegariam a posições em que as pretas têm dois peões e um ataque perigoso em favor da peça, né, que ele sacrificou, o cavalo de E4. E esse foi o comentário, né, de Anand nos livros onde ele descreve as melhores partidas dele. E ele cita várias linhas, só que nenhuma dessas linhas o branco consegue igualar. O branco está sempre por baixo, né? Desde que o preto faça os lances corretos. Então ele está mostrando isso. Bom, então, depois disso vamos ver o que é que seguiu aqui. Deixa eu passar aqui a página. Beleza.
Então aqui seguiu bispo G7. O Anand simplesmente desenvolveu uma peça, né? E agora ele tem a chance de pegar mais um peão aqui pela peça sacrificada. Inclusive, uma possibilidade é ele jogar cavalo captura F4, cavalo captura F4 e bispo captura E5. Onde ele vai ter o par de bispos, né? E vai ganhar mais um peãozinho pela peça. Essa era uma perspectiva do Anand. Então vamos ver o que é que seguiu aqui no livro. Bom, então depois de bispo G7, seguiu B tomar C4, cavalo toma F4 e cavalo toma F4. E aqui o Anand diz que esse lance interroga. O que é muito difícil perceber, né? Porque o branco está simplesmente recuperando a própria peça. E o Anand fala que esse lance aqui interroga, que o branco não deveria ter jogado dessa forma. Vamos ver o que é que ele explica aqui no livro. Ele fala o seguinte. Ele fala que nessa posição, né, o material está igualado e que os bispos negros, em especial o bispo que vai para E5, né, o bispo que vai tomar E5, são muito fortes e que vão ser peças para atacar o rei branco. Então aqui, depois de cavalo toma F4, um lance que poderia ter sido jogado é C por B5, que é uma análise que ele faz, e aí viria bispo toma E5, dama B3, cavalo toma E2, bispo toma E2 e roque. Ele diz que essa era uma continuação um pouco menos pior, né, para o Gelfand nessa posição, mas que ainda assim as pretas aqui seguem com larga vantagem. Então é isso que ele conta. Então beleza. Só que na partida o Gelfand não jogou dessa forma, né? Ele fez o lance mais natural da posição, que era simplesmente recuperar a peça, né? Então seguiu. Bispo toma E5, cavalo E2 de volta, né? O cavalo estava caindo. B4, o Anand atacou aqui o cavalo de C3, e aí veio aqui dama A4 cheque, que é um lance forçado, porque vamos ver aqui o que é que poderia seguir, né? Se, vamos dizer, o branco simplesmente tirasse a peça, agora tem bispo toma 1. E aqui o preto está destruindo. Além desse, o preto poderia simplesmente jogar A6. E agora o cavalo não tem casa. O cavalo não pode vir a C7, não pode vir a D6, não pode voltar aqui para D4 e também não pode vir aqui para C3 ou A3. E nem A7, né? Ficou uma coisa horrível aqui, parecendo uma suástica, né? Mas beleza. Então, esses dois lances eram muito fortes aqui nessa posição. Depois disso, então, ele analisou aqui a possibilidade de ser jogado torre C1, ao invés de dama 4. Só que aí se seguiria B toma C3 com cheque, cavalo toma C3 e bispo F4. Onde o preto vai acabar ficando aqui com a vantagem, né, com a qualidade. Depois que o rei sair, está caindo aqui a torre em C1. Por isso que essa sequência também era muito ruim. Então o Gelfand aqui viu que o único lance possível que ele tinha era jogar esse dama 4 cheque, porque a dama está caindo, né? O preto vai ter que trocar aqui, e quando trocar ele pode tomar de cavalo, e aí não vai perder a peça. Só que repara o que acontece depois dessa sequência. Dama toma 4, dama toma 4, bispo toma 1. Então aqui o Anand ganhou a torre, né? O Anand ganhou a torre. E aí depois veio o cavalo toma C5. O Anand faz uma análise dessa posição. Ele fala que essa posição claramente é de vantagem para as pretas e que aqui ele fez um determinado lance, mas aqui ele cogitou a possibilidade de jogar F5. E ele fala que depois de F5 o branco teria uma chance boa de diminuir a vantagem com o lance cavalo F4.
colocando um cavalo forte aqui em E6, né? Colocando ou o cavalo de F, provavelmente, ou o cavalo aqui de C, em E6. E aí o preto não ia conseguir rocar, né? Ia ter que rocar grande, e está um pouco mais exposto desse lado, né? Embora não veja como nenhum ataque aqui pode chegar. Bom, por isso que... Deixa eu abrir aqui o livro. Aqui seguiu... Aqui o Anand jogou um lance que foi rock. Ele jogou rock direto aqui. E ele disse que rock nessa posição exclama. Porque agora o cavalo não consegue mais entrar aqui em E6, né? Já que o peão aqui de F protege essa casa. Deixa eu ver se o chat está funcionando numa boa. Ninguém falou nada ainda. Deixa eu ver se está muito... Se o chat está ok. O chat tá ok. Que a galera aí tá meio calada aí. Mandem um alô aí pra saber que vocês estão vivos. Tá. Então vamos lá. Então aqui o Anand fala que esse lance exclama, que mantém a vantagem do preto nessa posição. Daí seguiu cavalo D3 e A5, defendendo aqui o peão de B4. Então reparem, o branco ele está com praticamente aí uma torre a menos, né? Não a torre, mas ele tem aqui 3 peças menores, um bispo e 2 cavalos e a torre, enquanto que o preto aqui tem uma qualidade a mais, né? Que é a torre aqui. O preto tem 2 torres e o par de bispo, que é uma posição muito vantajosa. Só que o branco ele está se aproveitando do fato que ele tem 3 peões passados aqui, né? Não passados, mas 3 peões conectados que em algum momento vão poder avançar. Então o branco está botando toda a possibilidade de contra-jogo nesses peões passados aqui, né? Então vamos ver o que é que acontece. Como é que o Anand consegue controlar esse avanço dos peões, né? Essa maçaroca de peões aí. Então aqui, ele fala o seguinte, que depois de A5, objetivamente a posição das pretas é ganhadora por sua vantagem material decisiva. Mas na prática, as brancas conseguiam obter algum contrajogo por conta dos peões centrais, que é o que a gente já havia comentado. Mas aqui, com uma boa técnica, ele poderia vencer a partida. Então aqui, o branco jogou com G3, que é um lance interessante, abrindo a possibilidade de bispo G2 ou bispo H3, né? Se esse bispo não estiver aqui. Seguiu o bispo G7 de volta, para não sair com o tempo, né? Bispo G2 e a torre estaria atacando o bispo. Depois disso, foi jogado o bispo G2. E aqui, ele faz uma analogia bem interessante no livro, onde ele fala que essa partida lembra muito uma partida de boxe, uma luta de boxe. E ele mostra aqui que, por exemplo, né, bispo A6, já atacando aqui o peão, diretamente atacando os 2 cavalos, né? Ele fala que isso daqui foi tipo um gancho de direita, né? E aí depois vocês vão ver que em algum momento ele vai jogar um bispo H6 aqui e vai ser tipo um gancho de esquerda. Ele faz essa comparação aqui no livro e é bem interessante. Então seguiu C5, né? Para não pendurar o peão. É o único contrajogo, né? Das brancas. Então seguiu C5. O Anand aqui jogou com torre de AC8, defendendo. E aí veio C6, avançando ainda mais o peão. E aqui jogou com torre de FD8. É um lance que exclama. E eu queria saber de vocês qual é a ameaça do preto aqui. Queria que vocês pensassem um pouco e dissessem qual é a ameaça do preto. Vamos dizer que o branco jogasse um lance tipo, vamos dizer aqui, torre F1 talvez, né?
Qual seria a ameaça do branco aqui? Quero que vocês pensem um pouco. O que é que o preto jogaria nessa posição? Ameaça do branco não, né? Ameaça contra o branco. Esse eu vou ajustando as coisas aqui. O que é que vocês jogariam de pretas nessa posição? Tá ok. O que vocês jogariam de pretas aqui nessa posição? Dá um tempinho aí para vocês pensarem. Agora, quem estiver acompanhando a gente aí pelo Chess TV, vocês podem sempre clicar nesse link no canto inferior aí, direito da tela. Está escrito Twitch. E aí você vai ser redirecionado aqui para o canal. Vai poder aí interagir no chat, vai poder tirar suas dúvidas. Vai poder participar aí. Deixa eu verificar aqui. Pretas jogam e conseguem vantagem material aqui. Bom, a resposta aqui, né, seria mais ou menos a seguinte. O preto tem várias formas de ganhar aqui, né? Uma delas seria jogar bispo h6, que é muito forte. Porque, enfim, entre outros lances, né? O cavalo aqui é uma peça que está caindo. E se tentar bloquear aqui, por exemplo, aqui já tem vários lances que devem ganhar. Mas provavelmente torre por c6 aqui é um lance que ganha. Porque depois de d por c6, daí tem torre por d3 cheque. Ganhando aqui a peça de volta. E o cavalo não pode tomar porque está cravado, né? Está cravado. Essa era uma possibilidade. Outra possibilidade aqui que o preto tinha era simplesmente jogar bispo toma, rei toma e torre toma d3. E torre toma c6, desculpa. Já que agora o peão de d está cravado. E não consegue mais defender, né? E a última possibilidade que o preto tinha aqui para obter vantagem, né? Era jogar torre toma c6, d toma c6 e torre toma d3. Opa, Frogits, acho que é isso. Obrigadão aí por seguir o canal, muito obrigado pelo follow. Espero que você curta aí a live, espero que você se divirta. E aprenda também, né? É o objetivo principal. Opa! E aí, Francisco, muito bom dia. Seja bem-vindo aí à nossa análise de segunda. Estudo de partidas clássicas aqui. Espero que você tenha curtido aí o layout novo, né? Você estava aí na última live. A gente veio com um layout novo aí. Era para estar aparecendo notificações aqui, mas eu acho que nessa cena não tem, né? Deixa eu pegar aqui da outra cena. Deixa eu pegar aqui. Boa tarde, Frogits. Aê, beleza. Olha lá, o último follow aí, que foi o Frogits. Eu ainda vou botar as outras notificações de quando tiver doação e quando tiver sub para ficar salvo aqui embaixo, onde vocês devem estar vendo aí, né? Onde tem assim Frogits follow. Vai ter também do outro lado quem fez a última doação e quem foi o último sub do canal. Para ficar sempre aí, né? Uma forma de agradecer e enaltecer aí quem ajuda o canal. Ah, brigadão, galera. Brigadão aí, que bom que vocês curtiram.
Então é isso. Aqui o preto tinha essas várias formas de ganhar, né? Com certeza. Por isso que o Gelfand, né, percebeu e jogou aqui, depois de torre D8, né? Que foi o último lance do Anand. Ele percebeu e jogou aqui torre C1. A ideia é que ele quer proteger aqui o ponto de C6 de torre, para não deixar ter esses táticos aqui se aproveitando da cravada, né? Sobre o rei. Só que quando ele faz isso, repara o que acontece. Agora vem o gancho de esquerda, né? Que eu falei. Bispo A6 foi o gancho de direita. E aí veio aqui bispo H6. Que o livro faz essa brincadeira e diz que aqui foi o gancho de esquerda, né? Que é uma bomba aqui. Onde vai forçar o branco a bloquear aqui na casa de F4. Então depois desse lance, bispo H6. Ele fala isso. E aí foi jogado cavalo de D, F4. Cavalo de E, F4. E ele fala que aqui se tivesse jogado esse E5 aqui, era o suficiente para ganhar, né? Já que o branco não pode tomar em passant porque está cravado. E aí está caindo uma peça, né? Então por isso que teve que jogar aqui o cavalo de E para F4. Senão ia perder imediatamente. Então depois desse, veio bispo toma D3, rei toma D3, E5, se aproveitando aqui da cravada, né? Não pode tomar em passant, e rei C4. Já que não adianta tirar o cavalo, né? Senão cai a torre inteira. O cavalo está cravado. O cavalo aqui está cravado. Cai a torre inteira, né? Mesmo que o branco jogasse cavalo E6, bispo toma C1, toma e toma. E aqui está perdido, né? Beleza. Uma variante aqui que ele mostrou é que ao invés de rei C4, né, poderia ter sido jogado bispo H3, F5. E aqui o branco tem uma forma muito boa de igualar, que é jogando cavalo E6. Que era um lance que eu tinha visto para o Gelfand. E esse lance aqui é muito bom, porque repara o que acontece, né? Bispo toma C1, cavalo toma D8, torre toma D8 e C7. E aqui o branco conseguiu igualar a posição. O branco agora conseguiu igualar, porque, observe, né? Tá ameaçando jogar C por D8, ganhando a torre e fazendo a dama. Então aqui o preto teria que jogar ou torre F8, ou torre E8, ou torre C8. Torre C8 não sei se é bom, mas talvez tenha que ser. Só que aí tá vindo D6, né? E D7, que é muito forte. Então o preto teria que se virar aqui para poder equilibrar, né? E recuperar o peão. Então aqui, por exemplo, aqui teria até que sacrificar a torre, né? Jogar um lance tipo bispo G5 aqui. Ou então torre C8. Daí D6, imagino que é o lance certo. Aí bispo G5 aqui. E aí bispo G5. Aí troca, troca. Bispo toma. E aqui ele diz até que tá ganho pro branco. Ah tá, a ideia é que se tomar aqui você deixa o peão para bloquear. E você joga um lance tipo bispo D8 aqui. Que é um lance bem estranho, né? Porque depois que toma aqui, aí você vai ter que jogar torre e toma, C7. Peão toma C7, toma, toma, rei toma. E aqui você chega no final com um bispo de cores opostas e mesma quantidade de peões. Que aqui deve empatar. Então você vê, a posição estava completamente ganha para o Anand, mas tinha que tomar muito cuidado, né? Senão a posição podia ruir rapidamente. E aí o Gelfand tinha até a chance de empatar, né? E se o Anand jogasse mal, poderia até perder. Então vamos ver o que é que seguiu. Aqui. Veio o rei C4. O Anand tomou em F4. Torre E1. Ele sacrificou mais um peão aqui para poder jogar E5 e D6. O Anand aceitou. Jogou F por G3.
veio E5. Vamos ver o que é que ele comenta aqui depois desse lance. E ele diz aqui que esse E5 foi um lance extremamente necessário, porque se o branco decidisse jogar com H por G, recuperando um pouco do material... Opa! Enzo Almeida seguiu o canal, muito obrigado. Ah, ele deu uma bagunçada aqui no layout, né? Vou ter que ajustar isso depois. Depois eu vou ter que ajustar isso aqui. Que não era pra ele estar salvando o histórico, né? Bom, então por enquanto, como não ficou muito legal, eu vou deixar assim. Muito obrigado aí por seguir o canal, espero que você curta aí a live. Então aqui, se o branco decidisse jogar recuperando material, tinha esse F6, né? Que é um lance muito bom, porque evita agora que o E5 chegue. Ele fala que faria o bloqueio aqui, né? Pelas casas pretas. Depois tem bispo F8 chegando. Então por isso aqui que o Gelfand, como queria, sei lá, tentar algum contra-jogo ainda, ele teve que sacrificar o peão e jogar aqui com E5 direto. Jogar com E5 direto. Então seguiu. Bispo F4. Ameaçando capturar aqui, né? H por G3. Bispo toma G3. Torre E3. E aqui é uma posição interessante da partida. E depois de torre E3, ele fala o seguinte. Aqui na partida foi jogado bispo F4. E aí veio torre E4, atacando de novo o bispo. E ele pergunta aqui por que bispo H2 não foi jogado direto. Então vou deixar aí a pergunta no ar para vocês. Eu perguntei por que esse lance não foi jogado direto. Por que torre H2 direto, bispo H2 não é tão bom direto aqui. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Vamos ver aí o que é que vocês acham. Por que não foi jogado o bispo H2 direto? Por que o Anand preferiu jogar primeiro o bispo F4 e só depois levar o bispo para H2? Vamos ver aí o que é que vocês acham. Deixa eu pegar um negócio. Beleza. Vamos ver aí se alguém tem alguma ideia. Por que esse lance foi jogado aí primeiro. Vou dar mais alguns segundinhos aí. Se ninguém achar a ideia, a gente vai seguindo, né? A gente vai seguindo. Bom, então, lendo o próprio comentário aqui do Anand para vocês, ele diz que bispo F4 aqui é um lance fino, porque quando joga torre E4, a torre acaba atrapalhando o bispo de G2. Então, por isso que ele quis forçar ali a ideia de torre E4. Porque aqui ele está atacando a torre, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui ele está atacando a torre. E se jogar, por exemplo, torre F3 ou torre E4 aqui, ele acaba tampando, né, o bispo, o que é bem ruim. E que se, por exemplo, fosse jogado aqui bispo H2 direto, né, depois de torre E3, aqui o branco já tinha a opção de jogar D6, já que agora o bispo defende aqui, né, a casa de C6. O Francisco comentou porque a torre pegava. E o Enzo comentou para ganhar tempo com a torre. Ele ganha um tempo, só que ao mesmo tempo... tudo bem, faz sentido o que você falou. Tipo, força a torre a mover de novo, né? Mas a questão principal era essa. De, digamos assim, fazer com que as peças fiquem um pouco descoordenadas, né? Ele acaba descoordenando
as peças. Por isso que ele jogou esse lance. Diminuir aqui para encaixar melhor o chat, beleza. Por isso que ele fala que foi jogado dessa forma aí. É interessante, né? O lance de um campeão mundial mesmo. Entender que ele poderia descoordenar um pouco as peças, né? Do adversário. É, o Anand é o Anand, né? Não dá pra negar. Então veio o bispo F4, torre E4, e aí bispo H2. Bispo H3, atacando aqui a torre. Torre C7. Aí veio torre E2, bispo G3, torre E3, bispo F4, torre E4 e G5. A ideia do G5 é que ele quer manter o bispo aqui, nessa diagonal, que é uma diagonal importante, onde os peões vão avançar, então ele quer manter o bispo na diagonal. E pode ser que em algum momento futuro ele tenha alguma ideia de jogar H5 e G4, uma vez que o bispo não esteja aqui atacado pela torre, né? Fazendo assim o bloqueio do bispo aqui de H3, deixando o bispo um pouco pior. Enfim, então depois daqui, seguiu o rei C5, tentando melhorar o rei, aproximar o rei dos peões, ameaçar D6, ameaçar D7 aqui, e talvez até entradas de rei, com rei B6. Por isso o Anand jogou aqui torre E7, onde ele ataca aqui o peão de E5, e rei B6 agora já não atrapalha. E agora a torre defende aqui a casa de D6, né? A torre de D8. E aí o rei não vai ter boas entradas por aqui. Depois disso, vamos ver o que é que seguiu aqui. Vamos ver se tem algum comentário do Anand. Não, seguiu aqui rei D4, né? Voltou o rei, não tinha o que fazer. Então rei D4. E aí o Anand conseguiu jogar aqui o F6. Ele comenta aqui que se caso fosse jogado, né? D6 direto, né? Atacando a torre, ameaçando o C7. A ideia que ele tinha era jogar torre toma E5 cheque, torre toma, bispo toma, bispo D7, e aqui ele queria jogar H5. A ideia é que ele quer sacrificar aqui a torre pelos peões, né? E aí depois ele vai conseguir ganhar o final, já que ele tem 4 peões a mais, né? Uma vez que ele sacrifique a torre aqui pelos peões. Então viria C7, torre F8, rei D5 e bispo captura D6. Rei captura D6. E aqui ele tem várias formas de ganhar. Imagino que A4 deva ser uma delas. E acredito que G4 também deve ser uma forma prática de ganhar aqui. Rei G7 também deve ser bom. Porque imagina o seguinte, né? O que é que vai acontecer aqui? Vamos dizer que joga G4, então o branco pode promover. O preto sacrifica aqui a torre. E aí o preto vai ter 3 peões passados de um lado e um peão passado do outro. Isso daqui é mais do que suficiente para ganhar desse bispo aqui, né? É uma avalanche de peões. Então não dá para o branco defender essa posição. O Anand fala que era um final totalmente ganho. Bom, então visto isso, eu imagino que o Gelfand também tinha entendido essa ideia, que o final era totalmente perdido para ele. Por isso que ao invés de D6, né? Ao invés de D6 direto, ele preferiu jogar aqui com rei D4, defendendo o peão de E5. Depois disso, o Anand jogou com F6. Aí veio D6. Bispo toma E5, cheque. Torre toma E5. E o que é que o Gelfand imaginou aqui? Que viria torre toma, né? Só que aqui o Anand jogou torre toma D6, cheque. E, enfim, se jogar aqui, por exemplo, torre D5, tem torre por C6 aqui e o preto está completamente ganho, né?
tenho qualidade, tem 4 peões a mais. Então, isso é mais do que suficiente para ganhar. E aí, depois de torre por D6, cheque, o Gelfand aqui simplesmente abandonou, né? O Gelfand abandonou e não tinha mais o que fazer nessa posição, né? Realmente, as pretas aqui estão dominando. O preto não tem o que fazer. E outra possibilidade aqui, eu acredito que seja jogar rei C5, né? Mas aqui, depois de torre toma, talvez? Não, acho que o preto joga aqui torre toma C6, rei toma C6 e torre toma. E aqui é GG, né? Aqui o Gelfand basicamente levantava, estendia a mão e ia embora. Não tem o que fazer aqui, né? É muito material a mais, muito material a mais.